Vamos recapitular porque amanhã foi agitada. Bem-vindos, madridistas, e a todos! Gonzalo está de saída. Já dizíamos que era praticamente inevitável, o Fulham estava pressionando muito forte. E os números reais e definitivos são estes. Eu digo isso porque naquela primeira informação da manhã da Rádio Cope se falou em 70 milhões e todo mundo levou as mãos à cabeça. Rapaz, não tanto quanto os barcelonistas, né? Principalmente o pessoal do Atlético levou as mãos à cabeça. Aqui estávamos, digamos, comemorando. Inclusive, 70 milhões já me parecia demais. Mas claro, no valor total não chega desse número, mas sim se você vende. E agora vamos explicar direitinho. Os 70 do Gonzalo por 40 milhões, mais 2 em bônus. Bem, não sei fazer as contas agora mesmo, mas a coisa não chegaria a 70, mas sim a uns perto de 60, né? Acho. É, E já, claro, era o que já dizíamos. Dizíamos que o Madrid tinha que vender o artilheiro do último Mundial de Clubes e um jogador que, quando teve minutos e pôde aproveitá-los, fez gols. É que na temporada passada ele rendeu muito em relação a gols marcados por minutos jogados, né? Nos dá pena, nos dá pena. O Madrid se reserva o direito de, vamos, de início, 30%, né, do seu passe. E depois, essa opção preferencial se quiser recomprar. Pois bem, como faz com todos? E nessa operação também está, não nessa em específico, que está incluído César Palacios, mas nas negociações com o Fulham. E contamos tudo. Insisto, pela manhã na Rádio Cope, Gonzalo foi vendido ao Fulham por 70 milhões de euros. E não é assim. O Fulham vai pagar 40 milhões mais 2 em bônus ao Real Madrid. O time inglês adquire 70% dos direitos dele e o Madrid fica com os 30% restantes. O Real Madrid terá um direito futuro de preferência, de primeira recusa. Isso significa que em qualquer venda futura, o Real Madrid receberá 30% da cota. A Cope, a emissora Cope, mudou essa informação de 70 pelo 100 para 42 por 70%. O caso de César Palacios estaria em cerca de 10 milhões. Isso não é totalmente certo. Igual, 70% para o Fulham. Os 30% para o Real são os direitos dele. O mesmo. Agora, o que é novidade aqui é que, claro, o Madrid sempre ficava com 50%, na verdade, vamos ver isso agora com Valdepenhas, que foi para a Fiorentina. E a gente faz um apanhado de todos esses movimentos do Real Madrid, com a sua base, com a fábrica, que deram muito, mas muito certo para os cofres do Real Madrid. Alguns reclamam dizendo que o Madrid lucra com a base, mas isso já ocorre há muito tempo. No final, isso é uma espécie de seleção natural, pela qual o Madrid, bom, quando vende todos esses garotos, não está se despedindo deles nem de longe. Se algum deles estourar no curto e no médio prazo, o Madrid pode recuperá-lo. Acho isso ótimo e vou dizer mais para vocês. Acho que Gonzalo e César Palacios vão se destacar cada um no seu estilo, pois são jogadores bem diferentes. Aqui, o que o Gonzalo quer naturalmente, além de que estão oferecendo muito dinheiro e o Madrid não pode dizer não, isso favorece o Gonzalo. Muito dinheiro, como aquilo que se falava há alguns dias, de uns 5 milhões líquidos por ano, que é uma fortuna para um jogador que estava ganhando 1,5, 1,5 no Real Madrid. Líquido, sem descontos, de repente subir para 5, né? É que tudo é bom para o Gonzalo. Porque Gonzalo, eu sei que fora do Madrid a coisa pode ser bem mais difícil e tal, e o Madrid é o melhor clube do mundo, etc. Mas Gonzalo tem uma coisa que ele quer fazer. Ele sabe que na seleção espanhola, por exemplo, não é a única motivação dele. Mas porque a única motivação dele, aos 22, quase 23 anos, já é, jogar, cara. Ou seja, jogar. Mas ele sabe, além disso, que na seleção espanhola, campeã do mundo e campeã da Europa, a posição de centroavante é uma especialidade. Que neste país, bem, não se cultiva tanto quanto a de meio-campista. E que, com pouco que faça, já esteve perto, bom, não exatamente perto, mas sim esteve em uma primeira lista da seleção espanhola. Inclusive disputou minutos oficiais antes de irem para a Copa do Mundo, naquele grupo de jogadores que estava como reserva, como opção ali.
E sabe que, se fizer um pouco e marcar gols, ainda mais na Premier, que tem uma repercussão enorme, Luiz de la Fuente vai convocá-lo. E bom, por isso digo que todos saem ganhando. E vamos ver se Gonzalo é aquilo que todos acreditamos que ele vai ser, e que possa voltar ao Real Madrid. Real Madrid, o Madrid pagando caro porque nada é de graça. O mesmo com o Nico Paz, mas antes você já embolsou esses 42 milhões de euros, me parece uma ótima negociação. Me contem nos comentários o que vocês acham. E como o Real Madrid trabalha com sua base? E se vocês acham que essa é a melhor política? Acredito que sim, jogar no Madrid custa caro. É muito difícil. O Madrid é elite, é a elite da elite. E, cara, por mais que Mourinho gostasse dele e que a gente goste que ele seja o nosso José Lu, Gonzalo está numa idade em que diz: olha, José Lu, eu serei José Lu se tiver que ser. Se o Madrid fizer uma operação no futuro comigo, de me resgatar de não sei de onde e tal, eu sou o José Lu, fantástico. Por enquanto, eu quero jogar e quero fazer gols, né? Além disso, ele vai com Arbeloa, que o conhece bem. Não sei se garantiu a titularidade, mas certamente terá. Será mais fácil que no Real Madrid. Sobre César Palacios, insisto, vamos ficar de olho, porque o que já foi feito é o do Valdepenhas, 8 milhões de euros por 50% da transferência. Aqui não é o caso dos 70%, né? Então, Valdepenhas vai jogar na Fiorentina, uma Fiorentina que será nosso primeiro jogo realmente sério da pré-temporada. Vai ser no dia 1º de agosto, e esse garoto, quando eu vi ele estrear na Copa, gostei muito, mas claro, não é o Diego Aguado. Diego Aguado ainda não saiu e nem se espera que saia, e é dele que todo mundo diz que realmente tem nível para o time principal. À frente de Jacobo Ramon, que já está fora sob esse mesmo modelo. E à frente, claro, de um Asensio que se machucou e sobre quem vamos falar já já. Porque se machucar agora, e ainda pelo tempo que vai ficar fora por ter se machucado em Monterrey, no qual se falava que ele podia sair, é uma situação complicada para todo mundo. Não sei se para ele, já que ele queria ficar. Aliás, porque em Madrid muitos querem ficar, então bom, o caso de Valdepenhas também. E é que, claro, o Madrid, esse gráfico não é exatamente assim, mas enfim, nos dá uma ideia do que o clube está fazendo. E em relação a compras e vendas, as vendas são de jogadores formados na base. Olha só aqui, que verão espetacular o Real Madrid está tendo. Com Nico Paz, Victor Munhoz, Mário Gila, Álvaro Rodrigues, de quem perdemos o rastro, mas nesse último movimento o Madrid também ganha algo. Alex Jiménez, Chema Andrés. Bom, o caso do Chema Andrés é do ano passado e o do Jacobo Ramon também. E aqui tem mais um do ano passado também. Bom, Fran Garcia agora vai para o Betis por 4 milhões. Por isso digo que não é bem assim, pois aqui não inclui o caso do Gonzalo nem do César Palacios. Mas enfim, se o Madrid está gastando esses 175 milhões, que vai ser mais, porque aqui tem o Andiomandi, que ainda não é oficial, mas está sendo comentado, ou aqui nesse gráfico só está refletido 100 milhões. Vai ser mais, 120, 130. No final, é preciso somar um pouco mais, como no valor da base. Então talvez acabe ficando elas por elas. E pode ser um grande verão no Madrid, contratando o melhor lateral esquerdo do mundo, junto com um dos melhores, mas enfim, da Copa do Mundo, que é Marco Kurela, e um dos melhores laterais direitos do mundo, Denzel Dumfries. Você está reforçando posições que, olha, no Madrid já deram problema nos últimos anos. Com Konaté, mais um zagueiro. Ainda vamos comentar seu desempenho, especialmente para ver se ele repete o ano passado ou volta ao nível anterior. Bernardo Silva, um jogador veterano que poderia ficar livre e que também pode ser muito importante para o Real Madrid, embora ainda não apareça no nosso 11 titular que estamos montando por enquanto. Andiomandi, Rodri, e agora vamos falar do Rodri porque vai acontecer e está pendente de se concretizar uma coisa e eu acho que é um balanço realmente fantástico. Embora nos doa, insisto, o caso do Gonzalo e ver nossos jogadores da base saindo para lá, mas para outros lugares. Mas olha, é para que jogue, é para que joguem, é para que ganhem experiência e quem realmente valer como o Carvajal no seu tempo, como parece que o Nico Paz
vamos ver e tal. Então, olha, voltam e pronto. Não precisa fazer drama com isso. E além disso, insisto, tenho certeza de que o Gonzalo, mesmo ficando triste, sabe que é o melhor para ele. E por que eu digo tudo isso sobre o Rodri, que está pendente de outra coisa, mas também está de olho no que acontece com o Boadi? O Manchester City está acelerando os trâmites para a contratação de Ayoub Boadi, com as negociações que vão avançar hoje. E hoje também, em teoria, avança a situação do Rodri com o Real Madrid. Para mim, essa história do City com o Rodri para vender ele para o Madrid é só encenação. Acho que vai acabar ficando, espero, por menos de 60 milhões. Se chegasse a 70 milhões, eu me surpreenderia, mas como é o Real Madrid e precisa reforçar essa posição, temos que contratá-lo de qualquer maneira. Acho que já está quase fechado. Mas o acordo entre Manchester City e Lille está mais próximo, assim como os termos pessoais com Ayoub Boadi, segundo Fabrizio Romano. Eu acho que o clube inglês está esperando que tudo esteja fechado para avisar o Real Madrid. Tipo, pronto, é isso. E no final das contas, o relacionamento entre o Real Madrid e o City é bom, vai acontecer. Rodri vai jogar no Real Madrid, vamos ter um verão realmente insano. Mas tudo depende. Se vender todos esses jogadores da base e houver saídas, será preciso liberar outros, pois eles não estavam no time principal. Bom, sim, Gonzalo, sim, mas há outros, bom, que precisam sair, sejam da base ou não, para abrir espaço para os que estão chegando. E um dos que se esperava que saísse era Asensio. E Asensio, este é o boletim médico do Real Madrid das últimas horas, que diz que após os exames realizados no jogador da base, foi diagnosticada uma lesão muscular no reto femoral da perna direita e que ele está em avaliação. Estão falando de cerca de 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio. E claro, 1 mês e meio é exatamente o que falta. Quando fechava o mercado? 31 de agosto, certo? Eu digo isso porque não sei se... Por que esse número, essa data de 15 de setembro me soa familiar? Não sei se foi ampliado ou não, mas enfim, 1 mês, para um cara que vai ficar lesionado por 1 mês, quem compra? Quem compra agora um cara que vai ficar lesionado por 1 mês? Não é uma lesão grave, claro, mas isso não ajuda. Não ajuda nem de longe. Infelizmente, deixem nos comentários o que vocês acham. Se vocês acham que Asensio deveria ficar no Madrid, eu sinceramente acho que, olha, nem Asensio, nem Bastoni. Bastoni também enfrenta problemas com a justiça em seu país, mesmo sendo muito experiente. Se quisermos, e seria bom dar a oportunidade para um jogador da base, Diego Aguado acho que seria perfeito para essa posição e para que ele vá aprendendo com os maiores e esteja ali. Tomara, tomara! Bom, esse foi um pequeno resumo da manhã. Deixem nos comentários o que vocês acham, deixem um like se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, ajudem o vídeo a bombar na medida do possível e se conseguirem. E nos vemos no próximo. Tchau!